As mãos de João Benedito tremiam, não de medo. Ele já tinha passado da idade de ter medo de homem de terno. Tremiam porque aquele envelope de couro gasto, que ele segurava com as duas mãos sobre o colo, pesava mais do que parecia. Dentro dele estava a única coisa que ainda ligava João à terra onde nasceu, onde o pai dele nasceu, onde o avô e o bisavô trabalharam até os ossos virarem pó. Dentro daquele envelope estava a prova de que tudo o que aquele homem do outro lado da sala dizia era mentira. A sala de audiências do Fórum de Três Lagoas estava cheia demais para um dia de terça-feira. Gente encostada na parede, gente no corredor tentando ouvir pela porta entreaberta. Todo mundo sabia que aquilo não era só mais um processo de despejo. Era o tipo de coisa que a cidade inteira comenta no mercado, na farmácia, na porta da igreja. Um bilionário do agronegócio contra um velho fazendeiro que mal conseguia pagar a conta de luz. Não precisava ser advogado para saber como aquilo ia terminar. Do lado esquerdo da sala, Marcelo Tavares estava sentado como quem já ganhou. Terno azul marinho italiano, relógio que custava mais do que a casa de João. 4 advogados ao redor dele com pastas de couro brilhando sob a luz fria do teto. Ele nem olhava para João. Passava o tempo checando o celular, sorrindo de canto de boca para alguma mensagem, ajeitando o nó da gravata. Para ele, aquilo era só mais um negócio sendo fechado. Mais um pedaço de terra entrando para o império dele. Mais um obstáculo sendo removido. João, do outro lado, estava sozinho. Bem, quase sozinho. Tinha o Dr. Renato ao lado dele, um defensor público que parecia ter dormido umas 3 horas na noite anterior. Pasta velha, terno com cotovelo gasto, óculos tortos. Bom homem, João sabia disso, mas cansado. Cansado do jeito que só quem luta todo dia contra gente com dinheiro infinito fica cansado. O juiz entrou, todo mundo levantou. João levantou também, segurando o envelope contra o peito. Sentaram de novo. O juiz era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, expressão de quem já viu essa história 1000 vezes e sabe como termina. Ele olhou para os papéis na frente dele, suspirou, olhou para João, depois para Marcelo Tavares, e começou. A voz do juiz era cansada também. Ele leu o número do processo, o nome das partes, o pedido. Reintegração de posse. Marcelo Tavares alegava ter comprado aquelas terras de forma legítima, com escritura registrada em cartório, com todas as certidões em dia, com testemunhas, com fotos de satélite mostrando que a propriedade estava abandonada antes dele investir milhões em infraestrutura. Pivô de irrigação, galpões, maquinário pesado, tudo documentado, tudo legal. João Benedito, por outro lado, alegava que aquelas terras eram da família dele, que o bisavô tinha comprado aquilo em 1890, que ele nasceu naquela casa, que o pai dele morreu naquela varanda, que a avó dele estava enterrada debaixo da mangueira no quintal. Mas não tinha papel nenhum que provasse isso. Pelo menos era o que todo mundo achava. Um dos advogados de Marcelo Tavares levantou, homem alto, voz firme, gesticulando com segurança. Ele falou por 15 minutos sem parar. Mostrou documentos, apontou para mapas, citou artigos de lei, falou de boa-fé, de segurança jurídica, de modernização do campo. Disse que era uma pena, que entendia o apego emocional do Sr. João, mas que a lei era clara. Sem registro, sem documento, não havia propriedade. E que o Sr. João tinha tido anos para regularizar a situação e não tinha feito nada. João apertou o envelope com mais força. O advogado continuou. Disse que Marcelo Tavares tinha agido de forma absolutamente correta, que tinha comprado a terra de um intermediário confiável, que tinha pago o preço justo, que tinha registrado tudo no cartório competente, que tinha se investido uma fortuna naquela propriedade, que tinha gerado empregos, que tinha trazido desenvolvimento para a região e que agora, infelizmente, precisava que a justiça reconhecesse o óbvio. Aquela terra era dele. Quando o advogado sentou, o silêncio na sala mudou de qualidade. Não era mais o silêncio de quem espera, era o silêncio de quem já sabe. O Dr. Renato levantou. Ele não tinha a voz firme do outro advogado, não tinha os gestos largos, a confiança inabalável, mas tinha algo diferente. Tinha a voz de quem acredita no que está dizendo. Ele falou sobre João, sobre os 67 anos de vida naquela terra, sobre o trabalho duro, sobre as mãos calejadas, sobre a dignidade de um homem que nunca pediu nada para ninguém. Falou sobre a injustiça de um sistema que favorece quem tem dinheiro para pagar cartório, advogado, despachante.
Falou sobre como famílias inteiras são apagadas da história porque não conseguem acompanhar a burocracia. Mas o juiz já estava olhando para o relógio. Foi aí que o doutor Renato disse: Excelência, o senhor João tem um documento. O juiz ergueu os olhos. Marcelo Tavares parou de mexer no celular. Os 4 advogados se entreolharam. João respirou fundo e colocou o envelope em cima da mesa. O doutor Renato continuou, a voz um pouco mais firme agora. Um documento que nunca foi apresentado antes porque o senhor João, com todo o respeito, desconfiava do sistema, desconfiava de cartório, desconfiava de papel novo. Ele guardou o papel velho. O papel que o bisavô dele recebeu em 1890, quando comprou essas terras com o suor de décadas de trabalho. O juiz franziu a testa. Que documento é esse? João abriu o envelope devagar. Suas mãos ainda tremiam, mas agora era diferente. Agora era a tremedeira de quem está prestes a mostrar algo que guardou a vida inteira. Ele tirou de dentro um papel amarelado, dobrado com cuidado, protegido por um plástico fino. Desdobrou com delicadeza, como quem manuseia algo sagrado. O papel era grande. A tinta estava desbotada, mas ainda legível. No topo, um selo. Um selo que a maioria das pessoas na sala nunca tinha visto pessoalmente, mas que qualquer brasileiro reconhece em livro de história. O brasão do Império do Brasil. O silêncio agora era absoluto. O doutor Renato pegou o documento das mãos de João e levou até a mesa do juiz. O juiz colocou os óculos, inclinou-se para a frente e começou a ler. Seus olhos se moviam devagar pela página. Ele virou o papel, olhou o verso, voltou para a frente. Passou o dedo sobre o selo, sentindo a textura. Um dos advogados de Marcelo Tavares levantou, a voz não tão firme quanto antes. Excelência, com todo o respeito, qualquer papel velho pode ser falsificado. Precisamos de uma perícia grafotécnica, de uma análise de autenticidade, de... O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele continuou lendo. Leu o nome. Benedito Joaquim da Silva. Leu a data. 15 de março de 1890. Leu a descrição da propriedade. Terras situadas no município de Três Lagoas, província de Mato Grosso, com extensão de aproximadamente 80 alqueires, confrontando ao norte com o Córrego das Pedras, ao sul com a Estrada Real. Leu a assinatura do tabelião da época. Leu o selo imperial autenticando a transação. O juiz tirou os óculos, olhou para João, olhou para Marcelo Tavares, olhou de novo para o documento. Quando o senhor conseguiu isso? Perguntou, a voz diferente agora. João limpou a garganta. Não consegui, doutor. Herdei. Meu pai me deu antes de morrer. O pai dele tinha dado para ele. E o pai dele, que era o Benedito Joaquim, o homem que comprou essa terra, guardou esse papel como se fosse ouro. Porque era, ainda é. E por que o senhor nunca registrou isso? João olhou para as próprias mãos. Porque meu avô me ensinou a desconfiar de cartório, doutor. Ele dizia que papel que entra em cartório pode sumir, pode ser mudado, pode virar outra coisa. Ele dizia que o único papel que vale é o papel que fica com a gente. E esse papel ficou comigo, 133 anos guardado. Nunca saiu de casa. Marcelo Tavares se inclinou para a frente e sussurrou algo para um dos advogados. O advogado levantou rápido. Excelência, mesmo que esse documento seja autêntico, ele não tem registro moderno. Não consta no sistema atual. Não tem matrícula. Tecnicamente, não tem validade jurídica para... Foi aí que uma voz veio do fundo da sala. Tem validade, sim. Todo mundo virou. Um homem de uns 70 anos, cabelo completamente branco, óculos de armação grossa, estava de pé encostado na parede. Ele deu um passo à frente. Com licença, excelência. Meu nome é Antônio Ferreira. Fui escrivão judicial por 35 anos. Me aposentei faz 3 anos. Eu estava aqui hoje resolvendo um assunto pessoal e acabei ouvindo essa audiência. Posso falar? O juiz hesitou, mas acenou que sim. Antônio caminhou até a frente, devagar, com a segurança de quem conhece cada canto daquele tipo de sala. Ele pegou o documento das mãos do juiz, com cuidado, e começou a examinar. Esse selo é verdadeiro, disse, a voz firme. Eu já vi alguns desses na vida. Poucos, mas já vi. A tinta é de época, o papel é de época, a caligrafia é de época. E mais importante, esse tipo de documento tem validade jurídica plena. Ele é anterior a todo o sistema de registro moderno. Ele é a origem. Se esse papel é verdadeiro, e eu apostaria minha aposentadoria que é, então todos os registros posteriores que contrariem ele são inválidos. O advogado de Marcelo Tavares ficou pálido.
Antônio continuou, agora olhando diretamente para Marcelo Tavares. E se os registros que o senhor apresentou contrariam esse documento imperial, então esses registros são falsos, ou foram feitos com base em informações falsas, o que, tecnicamente, é crime. O silêncio agora era pesado. Marcelo Tavares não estava mais mexendo no celular. Ele estava olhando para o documento como se fosse uma bomba prestes a explodir, porque era exatamente isso. O juiz pediu um intervalo de 15 minutos, mas ninguém saiu da sala. Todo mundo ficou ali, olhando para aquele papel amarelado em cima da mesa como se fosse um objeto de outro mundo. Porque, de certa forma, era. Marcelo Tavares estava encostado na parede do fundo, longe da mesa agora, conversando baixo com os advogados. Dava para ver pelo jeito que gesticulavam, pela forma como um deles passava a mão no rosto, que alguma coisa tinha mudado. A confiança tinha ido embora. No lugar dela, tinha nervosismo, talvez até medo. João continuava sentado, quieto, as mãos cruzadas sobre o colo. Ele não parecia aliviado, não parecia vitorioso, parecia apenas cansado. Cansado de um jeito que só quem carregou um peso sozinho por tempo demais consegue entender. O doutor. Renato estava ao lado dele, relendo anotações, mas de vez em quando olhava para João com uma expressão diferente. Não era mais a expressão de quem está defendendo um caso perdido. Era a expressão de quem percebeu que está no meio de algo muito maior do que imaginava. Antônio Ferreira, o escrivão aposentado, tinha voltado para o fundo da sala, mas continuava de olho no documento. Ele conhecia papel, conhecia tinta, conhecia história, e sabia que aquele pedaço de papel não era só uma escritura. Era uma janela para um passado que muita gente preferia manter fechado. Quando o juiz voltou, o clima na sala era outro. Ele se sentou devagar, ajeitou os óculos, olhou para o documento de novo e então olhou para Marcelo Tavares. Senhor Tavares, o senhor pode se aproximar, por favor? Marcelo hesitou. Depois levantou e caminhou até a frente, mas sem a postura de antes, sem o sorriso, sem a arrogância. O juiz continuou a voz firme. O senhor apresentou documentos de compra dessas terras, escritura registrada em cartório, certidões, laudos, tudo aparentemente em ordem. Mas agora temos aqui um documento de 1890, autenticado pelo Império do Brasil, que contradiz completamente a versão apresentada pelo senhor. Eu preciso que o senhor me explique como isso é possível. Marcelo Tavares engoliu seco. Excelência, eu comprei essas terras de boa fé, paguei o preço justo, fiz tudo dentro da lei. Se existe algum problema com os registros, eu não sabia. Eu confiei no intermediário, confiei no cartório, confiei no sistema. Quem foi o intermediário? Marcelo olhou para os advogados. Um deles se levantou. Excelência, o nome do intermediário consta nos autos. Foi o Sr. Valdir Campos, corretor de imóveis rurais da região, com registro ativo e reputação estabelecida. O juiz anotou o nome. E o cartório onde foi feito o registro? Cartório do segundo ofício de Três Lagoas, Excelência. O juiz anotou de novo. Depois olhou para o Dr. Renato. Dr. Renato, o senhor tem algo a acrescentar? O Dr. Renato levantou e, pela primeira vez desde o começo da audiência, sua voz tinha força. Excelência, o que temos aqui não é um caso isolado. Nos últimos 10 anos, 17 famílias foram despejadas de terras na região de Três Lagoas usando o mesmo padrão. Documentos modernos que contradizem históricos antigos, intermediários que aparecem do nada com escrituras limpas e cartórios que registram tudo sem questionar. O Sr. João não é a primeira vítima. Ele é apenas a primeira que conseguiu provar que o sistema está sendo usado para apagar história. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Dr. Renato, o senhor está acusando o cartório de participação em esquema de falsificação? Estou pedindo investigação, Excelência. Porque se esse documento de 1890 é legítimo, e tudo indica que é, então os registros posteriores que o contradizem são fraudulentos. E se são fraudulentos, alguém os produziu, alguém os autenticou, alguém lucrou com isso. Marcelo Tavares deu um passo à frente, a voz mais alta agora. Excelência, eu sou vítima tanto quanto do Sr. João. Eu investi milhões nessas terras, construí infraestrutura, gerei empregos. Se fui enganado, eu também quero justiça. João olhou para Marcelo pela primeira vez desde o começo da audiência. Não era um olhar de raiva. Era um olhar de quem está medindo o peso das palavras de outro homem. Então João levantou, devagar. Pegou o chapéu que estava no colo e segurou com as duas mãos. Posso falar, doutor? O juiz acenou que sim. João respirou fundo.
Eu não sei se o Sr. Tavares foi enganado ou não. Não sei se ele sabia que aqueles papéis eram falsos. Mas eu sei uma coisa. Ele nunca pisou naquela terra antes de mandar os tratores. Nunca perguntou quem morava lá. Nunca quis saber se tinha alguém enterrado debaixo daquela mangueira. Ele só quis saber se o papel estava em ordem. E quando o papel disse que estava, ele achou que isso era suficiente. O silêncio voltou. João continuou, a voz mais firme agora. Meu bisavô comprou aquela terra em 1890. Ele era um homem negro, liberto, que trabalhou a vida inteira para juntar o dinheiro daquela compra. Ele guardou esse papel como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era. Aquele papel significava que ele não era mais propriedade de ninguém, que a terra era dele, que os filhos dele iam ter um lugar para plantar, para viver, para morrer em paz. João olhou para o documento em cima da mesa. Meu avô me contou que quando o bisavô morreu, ele pediu para ser enterrado naquela terra, não em cemitério, na terra dele, porque ele queria ter certeza de que ninguém ia tirar ele de lá. E a gente fez isso. Enterrou ele debaixo da mangueira. E depois enterrou minha avó do lado dele. E depois meu pai. 3 gerações debaixo daquela árvore. E o Sr. Tavares ia arrancar aquela árvore para colocar um pivô de irrigação. Marcelo Tavares baixou os olhos. João voltou a sentar. O juiz ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Então ele falou. Vou determinar 3 coisas. Primeiro, suspensão imediata de qualquer ação de despejo ou reintegração de posse, até que se esclareça a legitimidade dos documentos apresentados por ambas as partes. Segundo, perícia grafotécnica e histórica no documento de 1890, para confirmar sua autenticidade de forma oficial e incontestável. Terceiro, abertura de investigação pelo Ministério Público sobre o cartório do segundo ofício de Três Lagoas e sobre o corretor Valdir Campos, para apurar possível participação em esquema de falsificação de documentos e grilagem de terras. Ele bateu o martelo. Audiência suspensa. Retornaremos quando a perícia estiver concluída. A sala explodiu em conversas. Jornalistas correram para fora para ligar para as redações. Advogados se reuniram em cantos opostos. Marcelo Tavares saiu rápido, cercado pelos 4 advogados, sem olhar para ninguém. João ficou sentado. O Dr. Renato colocou a mão no ombro dele. O senhor fez a coisa certa, seu João. Esse documento vai mudar muita coisa. João olhou para o envelope vazio em cima da mesa. Eu só queria minha terra de volta, doutor. Só isso. Antônio Ferreira se aproximou. Ele estendeu a mão para João. O senhor guardou a história, seu João. Não só a história da sua família. A história de muita gente que foi apagada. Esse papel vai abrir portas que estavam trancadas há décadas. João apertou a mão dele, mas não disse nada. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Primeiro pela cidade, depois pela região, depois pelo estado. Jornais locais publicaram matérias, programas de rádio discutiram o caso, redes sociais compartilharam a notícia, e então começaram a aparecer outras famílias, famílias que tinham sido despejadas nos últimos anos, famílias que tinham perdido terras para empresários do agronegócio, famílias que tinham aceitado indenizações miseráveis porque achavam que não tinham escolha, famílias que tinham guardado papéis velhos, documentos antigos, escrituras que ninguém mais respeitava. Uma senhora de 72 anos apareceu no escritório do Dr. Renato, com uma escritura de 1902. Um homem de 60 anos trouxe um documento de 1895. Uma família inteira chegou com registros de 1888, do ano da abolição. Todos tinham a mesma história. Terras compradas por antepassados libertos, registros antigos que nunca foram modernizados, e empresários que apareceram com papéis novos, dizendo que aquelas terras eram deles. O Ministério Público abriu inquérito. Investigadores foram ao cartório do segundo ofício. Encontraram inconsistências em dezenas de registros. Encontraram documentos adulterados. Encontraram assinaturas falsificadas. Encontraram um padrão. O corretor Valdir Campos desapareceu. Sumiu da cidade da noite para o dia. Deixou o escritório fechado, a casa vazia, o celular desligado. Mas os investigadores encontraram os registros bancários dele. Transferências de valores altos, sempre logo depois de uma venda de terra, sempre de contas de empresários do agronegócio. O tabelião do cartório foi afastado. 2 escreventes foram presos, documentos foram apreendidos, computadores foram periciados. E no meio de tudo isso, a perícia do documento de João ficou pronta. O laudo foi categórico. Autêntico.
Papel de época, tinta de época, selo imperial verdadeiro, assinatura do tabelião de 1890 conferida com registros históricos. Tudo batia. Tudo era real. O documento que João tinha guardado por 133 anos era legítimo, e mais do que isso, era juridicamente superior a qualquer registro posterior que o contradissesse. A audiência final foi marcada para uma quinta-feira de manhã. A sala estava ainda mais cheia do que da primeira vez. Tinha gente de pé no corredor. Tinha câmeras de TV na porta. Tinha repórteres com microfones esperando do lado de fora. João entrou com a mesma roupa de sempre. Camisa de botão surrada, calça jeans desbotada, chapéu de palha na mão. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Tinha outras 12 famílias com ele. Todas com documentos antigos. Todas com histórias parecidas. Marcelo Tavares não apareceu. Mandou os advogados. E os advogados tinham uma proposta. O advogado principal de Marcelo Tavares levantou. Ele não tinha mais a postura confiante da primeira audiência. Tinha a postura de quem sabe que perdeu, mas ainda está tentando minimizar o estrago. Excelência, meu cliente reconhece a legitimidade do documento apresentado pelo Sr. João Benedito. Reconhece que houve falhas graves no processo de aquisição das terras e, em nome da boa-fé e do desejo de reparação, propõe um acordo. O juiz ergueu as sobrancelhas. Que tipo de acordo? Meu cliente está disposto a devolver as terras ao Sr. João, sem qualquer contestação. Além disso, está disposto a pagar uma indenização de R$ 500 mil pelos transtornos causados, pela infraestrutura instalada que será deixada na propriedade e como forma de compensação moral. Um murmúrio percorreu a sala. R$ 500 mil era muito dinheiro. Para um homem como João, era uma fortuna. O advogado continuou. Além disso, meu cliente se compromete a não processar o corretor Valdir Campos nem o cartório, desde que o Sr. João aceite encerrar o caso aqui, sem levar adiante as investigações criminais. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era o silêncio de surpresa, era o silêncio de indignação. O Dr. Renato levantou antes mesmo do juiz falar. Excelência, isso é uma tentativa de comprar o silêncio do meu cliente. O Sr. Tavares não quer devolver a terra por bondade. Ele quer devolver porque sabe que vai perder de qualquer jeito. E mais importante, ele quer que as investigações parem porque sabe que elas vão revelar muito mais do que ele gostaria. O advogado de Marcelo tentou responder, mas o Dr. Renato não deixou. Meu cliente não está aqui para fazer acordo. Ele está aqui para recuperar o que sempre foi dele. E as outras 12 famílias que estão nesta sala também não estão aqui para fazer acordo. Elas estão aqui para que a verdade apareça, para que o sistema que permitiu isso seja exposto, para que ninguém mais perca a terra dos antepassados porque alguém com dinheiro decidiu que papel novo vale mais do que história. O juiz olhou para João. Senhor João, o senhor ouviu a proposta. Quer se manifestar? João ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o envelope vazio em cima da mesa. Olhou para as outras famílias sentadas atrás dele. Olhou para o advogado de Marcelo Tavares. Então levantou. Doutor, eu não quero o dinheiro dele. Eu quero minha terra. E eu quero que todo mundo saiba o que aconteceu. Porque se eu aceitar esse acordo e ficar quieto, daqui a 10 anos vai ter outro fazendeiro, outro bilionário, outro corretor, outro cartório, fazendo a mesma coisa com outra família. E essa família não vai ter um papel de 1890 para se defender. A voz de João estava firme agora. Mais firme do que em qualquer outro momento desde o começo do processo. Meu bisavô guardou esse papel porque ele sabia que um dia alguém ia tentar tirar a terra dele. Ele estava certo. E se eu aceitar esse dinheiro e deixar isso morrer aqui, eu vou estar traindo a memória dele. Eu vou estar dizendo que a terra dele, o suor dele, a dignidade dele, tem preço. E não tem. O juiz acenou devagar. Está registrado. A proposta de acordo foi recusada. O advogado de Marcelo Tavares sentou, derrotado. O juiz continuou. Diante da perícia que confirma a autenticidade do documento de 1890, diante da investigação em andamento que já encontrou evidências de falsificação de registros e diante da recusa do acordo proposto, eu profiro a seguinte sentença. Declaro nulos todos os registros posteriores a 1890 que contrariem a escritura imperial apresentada pelo Sr. João Benedito. Determino a reintegração imediata de posse em favor do Sr. João Benedito e seus herdeiros. Determino que o Sr. Marcelo Tavares retire toda a infraestrutura instalada na propriedade no prazo de 90 dias, ou que a deixe como forma de reparação, a critério do Sr. João.
e determino que o Ministério Público prossiga com as investigações criminais sobre falsificação de documentos, grilagem de terras e corrupção cartorial, independentemente de qualquer acordo entre as partes. Ele bateu o martelo. A sala explodiu. Gente aplaudindo, gente chorando, jornalistas correndo para fora. As 12 famílias que estavam com João se levantaram, abraçando umas às outras, segurando documentos antigos contra o peito. João ficou parado. Não aplaudiu. Não chorou. Apenas ficou ali, de pé, segurando o chapéu, olhando para o envelope vazio. O Dr. Renato abraçou ele. O senhor conseguiu, seu João. Conseguiu. João assentiu, mas não disse nada. Nos meses seguintes, a história ganhou proporções que ninguém esperava. A investigação do Ministério Público descobriu que o esquema de grilagem não era só em Três Lagoas, era em toda a região. Dezenas de cartórios estavam envolvidos, centenas de documentos falsos tinham sido produzidos, milhares de hectares de terra tinham sido transferidos ilegalmente para empresários do agronegócio. O corretor Valdir Campos foi encontrado em outro estado, preso e extraditado. Confessou tudo em troca de redução de pena. Entregou nomes, datas, valores, contas bancárias. O esquema tinha começado nos anos 90 e nunca tinha parado. O tabelião do cartório do segundo ofício foi condenado a 12 anos de prisão. 2 escreventes pegaram 8 anos cada. 3 empresários do agronegócio, incluindo Marcelo Tavares, foram indiciados por uso de documento falso e receptação. Marcelo perdeu não só as terras de João, mas outras 6 propriedades que tinham sido adquiridas da mesma forma. Perdeu contratos com grandes redes de supermercados. Perdeu a reputação, mas o mais importante foi o precedente. O caso de João abriu caminho para que outras famílias recuperassem suas terras. Documentos antigos que estavam guardados em baús, em gavetas, em caixas de sapato, voltaram a ter valor. Escrituras imperiais, registros da República Velha, papéis amarelados que ninguém mais respeitava, de repente viraram armas jurídicas poderosas. 17 famílias conseguiram reaver suas propriedades. Outras 23 entraram com processos. O Ministério Público criou uma força-tarefa específica para investigar a grilagem histórica. Universidades começaram a estudar o caso. Documentários foram feitos. Livros foram escritos. E no meio de tudo isso, João voltou para casa. A casa estava do jeito que ele tinha deixado. A mangueira ainda estava de pé. Os túmulos debaixo dela, intactos. A varanda onde o pai dele morreu, ainda com a mesma cadeira de balanço velha. A cozinha onde a mãe dele fazia bolo de fubá todo domingo, ainda com o mesmo fogão a lenha. João entrou devagar. Passou a mão na parede. Sentiu a textura da tinta descascada, do reboco velho, da madeira que tinha mais de 100 anos. Caminhou até a varanda. Sentou na cadeira de balanço. Olhou para a terra. A terra estava diferente. Marcelo Tavares tinha deixado a infraestrutura. Pivô de irrigação, galpões, sistema de drenagem. João não sabia se ia usar aquilo. Não sabia se queria. Mas sabia que agora tinha escolha. Ele ficou ali, balançando devagar, olhando para o horizonte, até o sol começar a descer. Então levantou. Caminhou até a mangueira. Ajoelhou na frente dos 3 túmulos. Passou a mão na terra. Consegui, vô, disse baixinho. Guardei a terra. Guardei o papel. E agora todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o senhor comprou isso com as próprias mãos. Que o senhor não era propriedade de ninguém. Que essa terra é nossa. Sempre foi. Ele ficou ali por um tempo. Depois levantou, limpou a terra das calças e voltou para dentro de casa. Naquela noite, João dormiu na mesma cama onde tinha dormido a vida inteira. No mesmo quarto onde o pai dele tinha dormido. No mesmo canto da casa onde o avô dele tinha dormido. E pela primeira vez em anos, dormiu sem medo de acordar e encontrar tratores na porta. O documento de 1890 foi doado para o Museu Histórico de Mato Grosso do Sul. Ficou em exposição permanente, numa sala dedicada à história fundiária pós-abolição no Brasil. Ao lado dele, uma foto de João. E ao lado da foto, uma placa com os dizeres: "A memória preservada é a justiça que o tempo não apaga." João visitou o museu uma vez. Ficou parado na frente da vitrine por quase 1 hora, olhando para aquele papel amarelado que tinha mudado tudo. Depois saiu, sem falar com ninguém, e voltou para casa. Ele morreu 6 anos depois, aos 73 anos, de causas naturais, dormindo na mesma cama onde sempre dormiu. Deixou a terra para os 3 filhos, com uma única condição registrada em testamento: que nunca vendessem.
que nunca abandonassem, que guardassem a história. Os filhos cumpriram. A terra continua com a família. A mangueira continua de pé. Os túmulos continuam cuidados. E debaixo da mangueira, agora tem um quarto túmulo, o de João Benedito. O homem que guardou um papel por 133 anos e, com isso, mudou a história de dezenas de famílias que tinham sido apagadas pelo poder do dinheiro. A história de João não é só sobre terra, é sobre memória, e sobre dignidade, sobre a coragem de não aceitar que o passado seja reescrito por quem tem mais recursos. É sobre entender que, às vezes, um pedaço de papel velho vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Porque aquele papel não é só propriedade, é identidade, é resistência, é prova de que existimos, de que lutamos, de que vencemos, e ninguém pode comprar isso. Hoje a fazenda de João é administrada pelos filhos. Eles plantam soja, milho, mantêm gado de corte, usam parte da infraestrutura que Marcelo Tavares deixou, mas mantiveram a casa original intacta. A varanda continua com a mesma cadeira de balanço. A cozinha continua com o fogão a lenha, e a mangueira continua protegida, cercada por uma grade baixa de madeira, com os 4 túmulos cuidados como se fossem um altar. Todo ano, no dia 15 de março, a data da escritura de 1890, a família se reúne debaixo da mangueira. Filhos, netos, bisnetos. Eles levam flores, acendem velas, contam a história do bisavô que comprou aquela terra com as próprias mãos, a história do papel que atravessou gerações, a história do homem que não aceitou que dinheiro valesse mais do que memória. E todo ano, um dos netos lê em voz alta um trecho da escritura de 1890, as palavras antigas, a caligrafia rebuscada, o selo imperial. É um ritual, uma forma de lembrar que aquela terra não é só propriedade, é identidade. O caso de João virou referência jurídica. É citado em faculdades de direito, em cursos de história, em debates sobre reforma agrária e justiça fundiária. Virou símbolo de resistência contra a grilagem, contra o apagamento histórico, contra essa ideia de que o passado pode ser reescrito por quem tem mais poder. Mas para a família de João, o caso nunca foi sobre ser símbolo, foi sobre não perder a casa, sobre não deixar que arrancassem a mangueira, sobre não trair a promessa feita ao bisavô. Antônio Ferreira, o escrivão aposentado que reconheceu o documento naquele dia no tribunal, virou amigo da família. Ele visitava João com frequência nos últimos anos de vida do fazendeiro. Sentavam na varanda, tomavam café, conversavam sobre papel, sobre história, sobre como o sistema brasileiro de registro de terras foi construído para favorecer quem já tinha poder e apagar quem não tinha. Numa dessas conversas, poucos meses antes de João morrer, Antônio perguntou: "Seu João, o senhor já pensou em quantas famílias perderam tudo porque não tinham um papel como o seu?" João ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: "Penso todo dia, seu Antônio. Todo dia. Por isso eu não aceitei o dinheiro do Tavares. Porque se eu aceitasse, ia estar dizendo que quem não tem papel não tem direito. E isso não é verdade. A gente tem direito porque a gente existe, porque a gente trabalhou, porque a gente sangrou nessa terra. O papel só prova o que já era real." Antônio assentiu. "O senhor fez a coisa certa." "Eu fiz o que meu avô me ensinou", disse João. "Guardar a história, porque história guardada vira justiça." Essa frase ficou. História guardada vira justiça. Virou lema de movimentos sociais, de ONGs que trabalham com regularização fundiária, de coletivos que ajudam famílias rurais a recuperar documentos antigos. Virou bordão em manifestações, em cartazes, em camisetas. Mas João nunca quis ser líder de movimento, nunca quis ser porta-voz de causa. Ele só queria sua terra, e conseguiu. E ao conseguir, abriu caminho para que outros também conseguissem. O Dr. Renato, o defensor público que representou João, ganhou promoção depois do caso. Virou coordenador de uma vara especializada em conflitos fundiários. Ele usa o caso de João como exemplo em todas as audiências, em todas as negociações. Sempre que um empresário tenta intimidar uma família com documentos modernos e advogados caros, o doutor Renato lembra: "Já vi documento de 1890 derrubar império de bilionário. Papel velho tem poder. E tem mesmo. Marcelo Tavares nunca se recuperou completamente. Perdeu credibilidade, perdeu contratos, perdeu terras. Tentou reconstruir a reputação, mas o nome dele ficou marcado. Toda vez que alguém pesquisava sobre ele na internet, a primeira coisa que aparecia era: bilionário condenado por uso de documento falso em esquema de grilagem."
Ele tentou processar sites, tentou apagar notícias, mas não conseguiu. A internet não esquece. E a história de João era grande demais para ser apagada. Hoje, Marcelo vive em outro estado, longe de Três Lagoas, administrando o que sobrou do império dele. Nunca mais tentou comprar terras com histórico duvidoso. Aprendeu da pior forma possível que nem tudo pode ser comprado. O cartório do segundo ofício foi fechado. O prédio virou sede de uma ONG que oferece assessoria jurídica gratuita para famílias rurais. A ironia não passou despercebida. O lugar que produziu documentos falsos para roubar terras agora ajuda a devolver terras para quem foi roubado. E o corretor Valdir Campos pegou 15 anos de prisão. Cumpriu 7, saiu em liberdade condicional e desapareceu. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém procura. Ele virou apenas mais um nome numa lista de criminosos que acharam que podiam reescrever a história e descobriram que não podem. Porque a história não se reescreve. História se preserva. E quando é preservada com cuidado, com respeito, com coragem, ela vira arma, vira escudo, vira justiça. A história de João Benedito é sobre isso. Sobre um homem simples que guardou de um papel por 133 anos e, com isso, provou que memória vale mais do que dinheiro, que dignidade não tem preço, que raízes não se arrancam com trator. É sobre entender que cada família tem uma história e que essas histórias, quando preservadas, quando respeitadas, quando defendidas, têm o poder de mudar sistemas inteiros. João não era herói, não era ativista, não era líder. Era apenas um homem que amava sua terra e que se recusou a deixar que tirassem dela o único pedaço de chão onde ele ainda podia sentir a presença do bisavô, do avô, do pai. E às vezes, é só isso que a gente precisa ser. Alguém que se recusa a esquecer. Alguém que guarda o que importa. Alguém que entende que o passado não é peso, é fundação. A mangueira ainda está lá. Os túmulos ainda estão cuidados. A terra ainda pertence à família. E o documento de 1890, mesmo estando agora no museu, continua cumprindo seu papel. Provar que existimos, que resistimos, que vencemos. E ninguém pode apagar isso. Se essa história mexeu com você, se te fez pensar sobre memória, sobre justiça, sobre o valor das coisas que a gente guarda, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias como essa.